Olá, bom dia crianças! Então, como é que tem corrido a vossa quarentena? Como é que vocês estão? Bem, eu agora vim aqui para fazer umas perguntinhas. Então, já te aconteceu alguma vez tu ficares muito, mas mesmo muito chateado, zangado com a situação em que estás? Já alguém te tirou alguma coisa, algum dos teus colegas te tirou alguma coisa e tu ficaste muito chateado e se calhar até foste lá e bateste no teu colega? Ou então os teus pais te proibiram de alguma coisa e tu ficaste de castigo, sem poder jogar, sem poder brincar e tu ficaste mesmo muito chateado. Já te aconteceu alguma vez? Bem, de certeza que já aconteceu. Isso acontece a cada um de nós somos seres humanos. Mas olha o que é que a Bíblia diz. Irai-vos, mas não pequeis. Efésios 4:26. Irai-vos. O que é que significa irai-vos? Então, irai-vos é um verbo que vem da palavra ira. E a ira é aquilo que é o sentimento que nos leva a ficar chateados e zangados com a situação ou com as pessoas. E se vocês repararem aqui, temos este bonequinho, para quem não viu, é de um filme em que representa quando estamos muito chateados com a situação, quando alguém nos faz algo que nós ficamos mesmo muito chateados. E a Bíblia nos avisa para que nós, ao irarmos ou ficarmos chateados, para que nós não pequemos contra Deus, para que nós não desobedecemos aos nossos pais, não batemos em alguém, porque quando nós ficamos irados, Satanás, que é o nosso inimigo, ele aproveita cada oportunidade para nos fazer cair e para nos fazer desobedecer a Deus. Ou batemos nos nossos colegas ou nos nossos irmãos, ao mentirmos aos nossos pais ou desobedecemos aos nossos pais, porque isso é o pecado. E isso desagrada a Deus, isso nos afasta de Deus. E o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nós pensamos, desejamos, fazemos, que vai contra Deus, vai contra nós e vai contra o nosso próximo. E quando nós às vezes ficamos muito chateados, às vezes vêm aqueles pensamentos maus e que nós começamos a falar mal da outra pessoa no nosso pensamento, ou então nas nossas ações nós começamos a bater na pessoa, a mentir, a gritar com essa pessoa, a falar muito mal com ela, e isso é pecado e nós estamos a desobedecer a Deus. E nós estamos a deixar que o inimigo entre em nós e faça com que nós façamos coisas más. Então a Bíblia diz, olha, podem irai-vos, mas não pequeis. Deus também se irou, Deus também fica chateado e fica triste, mas Ele não peca e nunca pecou. Jesus também se irou, mas Ele não pecou. Então, se tu já tens Jesus na tua vida como Senhor e Salvador, tu já te tornaste um filho de Deus. E quem habita em ti é muito mais poderoso, é muito mais forte do que o nosso inimigo. Mas o inimigo, ele anda atrás de cada um de nós, como um leão a rugir à espera da próxima presa. E nós devemos ter cuidado. E o que é que a Bíblia também nos diz? Olha, fica perto de Deus, ora, lê a palavra e o inimigo fugirá de nós. E nós, ao irarmos, nós não pecaremos, nós teremos domínio próprio e nós conseguiremos controlar os nossos pensamentos e as nossas ações e as nossas palavras. Por isso, pede a Deus que te ajude a não pecar quando estás irado, a pensar nele, para que ao pensar nele assim tu não peques. Se tu ainda não tens Jesus no teu coração, ora a Deus e pede para que Ele entre na tua vida, limpe o teu coração de todo o pecado e te ajude a não pecar contra Ele, que te ajude a proteger do inimigo. E assim, ao te irares, não pecarás. Por isso, irai-vos, mas não pequeis. Já te aconteceu tu teres ido dar um passeio com os teus pais, por exemplo, num centro comercial, e tu nunca, nem os teus pais tinham ido e não sabiam exatamente onde estavam as lojas, por exemplo, e vocês queriam encontrar uma específica loja, e vocês não encontravam a loja, subiam as escadas rolantes, desciam as escadas rolantes, viravam à esquerda, viravam à direita, mas vocês não achavam a loja e terminavam sempre no mesmo lugar. Vocês deviam achar que estavam perdidos, não sabiam onde é que estavam as coisas, sentiam-se sem direção, não sabiam para onde ir. E se eu te dissesse que o povo de Israel também houve uma altura em que se sentiu assim, perdido, não sabiam onde estavam, andavam às voltas e voltavam sempre ao mesmo lugar. Sabias, na lição passada,
O povo de Israel chegou às fronteiras de Canaã e eles ficaram com algum medo das pessoas de Canaã devido às pessoas descendentes de gigantes, às muralhas fortificadas, cheias de guardas. As pessoas ficaram com medo e se revoltaram contra Deus. E por isso não confiaram em Deus e se afastaram de Deus. Então, 40 anos depois, as crianças naquela época já se faziam homens e os seus pais, muitos deles já tinham morrido. E o que é que Deus disse na altura em que os pais dessas crianças desobedeceram e não confiaram em Deus? Deus disse, olha, só a geração das crianças entrará na terra prometida, na terra de Canaã. Vocês não poderão entrar porque não confiaram em mim. Então, passado 40 anos, eles ainda não tinham entrado na terra prometida, mas as crianças já eram adultos. No entanto, eles tiveram mais 40 anos a andar no deserto, a andar às voltas, porque eles se encontravam perdidos. Porquê é que eles não tinham seguido as ordens de Deus? Bem, porque eles continuavam com medo. Continuavam com medo do povo de Canaã. Continuavam com medo das muralhas e pessoas, dos gigantes que existiam dentro das muralhas de Canaã. O povo de Israel não se percebia que não era contra o povo de Canaã que eles estavam a lutar, era contra o inimigo, era contra Satanás, que os fazia, aproveitava as oportunidades para não os deixarem confiar em Deus. E foi isso que aconteceu. Eles acabaram por baixar a sua guarda e deixarem o inimigo tomar conta deles. Eles acabaram por pecar, por reclamar novamente contra Deus, por murmurarem novamente contra a vontade e contra a promessa que Deus lhes tinha dado. Se tu já tens Jesus na tua vida, tu já afastaste do teu pecado, tu já te tornaste filho de Deus e quem habita em ti não é Satanás. Quem habita em ti é o Espírito Santo de Deus, que te ajuda e que te protege. Quem habita em ti é muito mais forte do que o nosso inimigo, é muito mais forte do que o inimigo de Deus e por isso tu tens toda a ajuda de Deus para combater contra este inimigo. Pede a ajuda de Deus, toma cuidado com o inimigo para ele não te deixar desobedecer e cair no pecado. A não confiar em Deus, mesmo Deus nos mostrando o quanto os amava através da providência de comida, de água, de direção. Deus guiava o povo de Israel durante o dia com uma nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo. Mesmo assim, eles não confiavam em Deus. Eles murmuravam, eles reclamavam. Deus os amava e Deus os protegia. Deus também te ama e Deus também te protege. Deus também tem um amor tremendo por ti e Ele procura sempre que tu estejas bem. Deus te ama e nada nem ninguém te pode separar do amor de Deus. E é tão bom saber que nós temos alguém assim. O povo de Israel, lá bem no fundo, também sabia que Deus se preocupava com ele. E lembram-se, muitos episódios antes, os israelitas também caíram em tentação e também pecaram contra Deus, não desobedecendo e não confiando nele. Como quando eles tiveram sede e achavam que Deus não ia lhes dar água, achavam que Deus não os iria proteger e começaram a dizer: mais valia nós termos morrido lá no Egito, escravos dos egípcios, mais valia termos ficado no Egito do que morrermos aqui à sede no deserto. E o que é que Moisés fez nessa altura? Como é que Moisés agiu? Ele orou, ele intercedeu a Deus. E desta vez também não foi diferente. Moisés intercedeu a Deus e pediu que Deus lhes ajudasse a ver o quão grande Deus era. E Deus disse, olha, vai junto ao povo e naquela pedra ali ao fundo, fala com ela e dela jorrarão rios de água. Água cristalina, água para poderem alimentar todas as pessoas e todos os animais. E então, Moisés e Arão, que eram os líderes do povo, juntaram o povo e falaram com o povo. Mas Moisés estava muito zangado. Moisés estava muito chateado.
Ele até tinha razões para estar, porque o povo estava sempre a desobedecer a Deus. O povo estava sempre a reclamar, era um povo queixoso, era um povo que estava sempre em murmurações e não confiava em Deus. E Moisés já estava cansado, Moisés já estava irritado. E Moisés precisava sim ter cuidado com essa ira. Lembram-se do versículo Efésios 4:26 que dizia: irai-vos, mas não pequeis. Se tu já tens Jesus no teu coração, quem habita em ti é muito mais forte do que o inimigo. E Ele te ajuda a não cair em tentação, Ele te ajuda a não pecar contra Ele. Por isso, toma cuidado com o inimigo. Pede ajuda a Deus para que Ele te dê direção e te dê força para combater contra o inimigo. A Bíblia diz, quando mais perto nós estivermos do nosso Senhor Jesus, orando, lendo a Bíblia, estando com os irmãos em comunhão, o inimigo fugirá de nós. E quem está dentro de nós é muito mais forte do que o inimigo. Nós somos vencedores em Cristo. Mas precisamos de sim ter cuidado. E Moisés também precisava de ter cuidado, ele estava muito irado. E então, quando Moisés e Arão juntaram o povo junto daquela rocha, Moisés estava tão chateado que ele vira-se para o povo e disse: rebeldes, gente queixosa, continuam a não confiar em Deus. E ele, em vez de falar com a rocha, ele bateu 2 vezes na rocha. Ele bateu na rocha. Será que foi isso que Deus lhe pediu para fazer? Será que Deus lhe pediu para bater na rocha ou falou outra coisa? Eu acho que Deus falou outra coisa. As ordens de Deus eram diferentes. As ordens de Deus eram junto ao povo. Fala com a rocha e dela jogarão rios de água. Moisés estava tão chateado, Moisés estava com tanta ira, pecou contra Deus, ele desobedeceu às ordens de Deus. E o pecado, a desobediência é pecado, e o pecado é tudo aquilo que nós fazemos, que nós pensamos, desejamos, que vai contra o nosso Deus, vai contra nós próprios e vai contra o nosso próximo. E o pecado, ele nos separa de Deus. Porquê que o pecado nos separa de Deus? Porque Deus é santo, Deus é puro e não pode estar onde está o pecado. Pecado como a desobediência, a mentira, o roubo, a agressão, batermos nos nossos colegas, gritarmos com os nossos pais porque eles não nos deixam fazer alguma coisa que nós queremos naquele momento. Isso é pecado, isso nos afasta de Deus, isso faz com que Deus fique triste. E Moisés, por causa da sua ira, ele desobedeceu a Deus. Será que Deus o tratou da maneira como ele merecia? Bem, se nós fôssemos tratados da maneira como nós merecemos, sendo nós pecadores, sendo nós falhos, nós merecíamos morrer. Mas Deus, Ele é cheio de amor, Ele é cheio de misericórdia e de graça, que Ele enviou o seu Filho Jesus a este mundo para morrer por mim e para morrer por ti. Para Ele tomou o lugar na cruz, o nosso lugar na cruz, tomou os nossos pecados e morreu naquela cruz por cada um de nós. Mas Ele não só morreu, mas Ele ressuscitou ao 3º dia, porque Deus é poderoso. Deus é um Deus de poder, é um Deus todo-poderoso. E através da ressurreição, através da vida de Cristo, nós podemos ter esperança de que um dia nós podemos tornar-nos filhos de Deus. E se tu queres viver uma vida junto com Deus, junto do nosso Criador, basta orar a Ele e dizer: Senhor, eu sei que sou pecador, eu sei que desobedeço aos meus pais, eu sei que estou longe de Ti por causa do meu pecado, mas eu não quero estar mais longe de Ti, eu quero estar bem perto de Ti. Por isso, Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e eu peço perdão pelas coisas erradas que eu fiz. E se tu fizeres esta oração, Jesus vai entrar na tua vida e vai limpar o teu coração de todo o mal e vai te ajudar e dar forças para combatermos o inimigo. E será que, por causa da desobediência então de Moisés, será que Deus o tratou da forma como ele merecia? Bem, Deus, como eu disse, Ele é um Deus cheio de misericórdia e cheio de amor. E Ele não deixou que aquelas pessoas morressem de sede, nem os animais morressem de sede. E então sim, e da rocha saiu água,
água pura e cristalina para que todas as pessoas e animais pudessem beber. Deus preocupava-se com o seu povo. Deus providenciava aquilo que eles precisavam, as suas necessidades, para que eles pudessem sentir que Deus os preocupava, Deus lembrava-se deles. Mas Moisés, sim, ele foi castigado pelo seu pecado. Deus falou com Moisés e falou com Arão, que naquela época eram os líderes de Deus, e ele falou: olha, porque vocês não confiaram em mim, porque vocês desonraram, vocês não poderão entrar na terra prometida. E foi isso que aconteceu. Deus elegeu um novo líder para o povo. Quem habita em nós, cristãos, é muito mais forte do que o nosso inimigo. Nós somos vencedores em Cristo. Por isso, se tu já tens Jesus na tua vida, toma cuidado com o inimigo. Fortalece-te em Deus. E assim, Ele te ajudará a combater. Se ainda não tens Jesus na tua vida, aceita Jesus. Aceita Jesus e pede perdão pelos teus pecados e deixa Jesus trabalhar na tua vida. Deixa Ele te proteger deste inimigo.